Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos dar continuidade à leitura dos Atos dos Apóstolos. Se você está comigo, por favor, assista ao vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Vamos à leitura a partir do capítulo 3, Confronto com as autoridades de Israel. Capítulo 3, o nome de Jesus liberta. Pedro e João iam subindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, quando viram trazer um homem coxo de nascença. Costumavam colocá-lo todos os dias na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro e João olharam bem para o homem e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou os dois com atenção, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, levante-se e comece a andar." Depois Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Na mesma hora, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram que era ele quem ficava pedindo esmolas na porta formosa do templo e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido a ele. Deus age através do nome de Jesus. O homem curado não deixava mais Pedro e João. E todo o povo, assombrado, foi correndo ao chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro se dirigiu ao povo: "Israelitas, por que vocês se espantam com o que aconteceu? Por que ficam olhando para nós como se estivéssemos feito esse homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vocês o entregaram e o rejeitaram diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vocês, porém, renegaram o santo e o justo e pediram clemência para um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem que vocês veem e reconhecem. A fé em Jesus deu saúde perfeita a esse homem que está na presença de todos vocês. Apesar disso, meus irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, assim como os chefes de vocês. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado através de todos os profetas, que o seu Messias haveria de sofrer. Portanto, arrependam-se e convertam-se para que os pecados de vocês sejam perdoados. Assim vocês poderão alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Messias que havia destinado para vocês. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Jesus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. De fato, Moisés afirmou: "O Senhor Deus fará surgir entre os irmãos de vocês um profeta como eu. Escutem tudo o que ele disser a vocês. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo." E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vocês são filhos dos profetas e dos homens com que Deus fez a aliança, quando disse a Abraão: "Através da sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra." Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou, em primeiro lugar a vocês, para os abençoar e para que cada um se converta de suas maldades. Capítulo 4. As autoridades procuram reprimir o testemunho. Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam que a ressurreição dos mortos tinha acontecido em Jesus. Prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido o discurso acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte se reuniram em Jerusalém,
os chefes, os anciãos e os doutores da lei. Aí estava o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos chefes dos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para eles: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados em julgamento porque fizemos o bem a um enfermo e pelo modo com que ele foi curado. Pois fiquem sabendo vocês e também todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo seu nome e por nenhum outro que este homem está curado diante de vocês. Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Não existe salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Eles ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheceram que eles eram companheiros de Jesus. No entanto, viam a pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato se tornou de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negar. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e lhes ordenaram que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vocês e não a Ele. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. De fato, o homem que tinha sido milagrosamente curado tinha mais de 40 anos. Força para o testemunho. Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvir o relato, todos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Por meio do Espírito Santo dissestes através de Teu servo Davi, nosso pai: porque se amotinam as nações e os povos planejam em vão? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos se uniram com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, Teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a Tua mão e a Tua vontade tinham predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os Teus servos anunciem corajosamente a Tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do Teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, estremeceu o lugar em que estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. Segundo retrato da comunidade. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande aceitação. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Foi assim que precedeu José, levita nascido em Chipre, apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé, que significa filho da exortação. Ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos.
Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou também essa leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia, que o Senhor continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!